16, somente o versículo 25, 26, 27, até o 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou dar ele para tomar tempo, os irmãos depois acompanham. Versículo 25 do livro de Lucas, capítulo 16, que fala a parábola do rico e Lázaro. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Repete comigo: este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Tem como dar uma palma para essa palavra? Você pode aplaudir ela? Ela me deu a possibilidade de estar aqui até o dia de hoje. É essa palavra que me dá a possibilidade de estar aí até o dia de hoje. Porque ela garante para você e para mim que ela é rica, ela é viva, ela é fiel, ela é infalível e não volta vazia sem antes fazer o que apraz. Vamos correr aqui, amém? Esse texto que nós lemos é bem dito como uma parábola. Mas se você observar bem o texto, você vai encontrar que o Lucas, o evangelista Lucas, escrevendo esse texto, de todas as parábolas que Jesus contou, essa foi a única parábola que Jesus fala, mas ele dá nomes. Algumas outras parábolas Jesus cita e não fala nomes de ninguém. Essa aqui é uma parábola que Jesus cita alguns nomes, dá nome ao personagem, a fim de que todos que o ouvissem viessem compreender, amados irmãos, a realidade de um lugar chamado inferno. Um dos maiores problemas que está acontecendo no Evangelho de hoje é que só se apresenta o céu, só se mostra o céu, só diz para você que você vai receber uma coroa da justiça, só diz para você que você vai receber o seu galardão. Isso é fato, é bíblico, acontece. Mas para nós recebermos essa coroa da justiça, esse galardão, precisamos também conhecer o lado oposto. E conhecendo o lado oposto, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar para não ir para esse lugar de tormento, para poder ir para um lugar chamado céu. Depois eu te falo sobre isso. Então a Bíblia vem falando claramente de um pobre e de um rico. A Bíblia fala nos primeiros versículos do capítulo 16 que havia um homem rico e que vestia de linho púrpuras e linhos finíssimos. Ele banqueteava em sua casa, vivia de forma regalada. E também conta a história de um pobre coitado chamado Lázaro, que também vivia naquele mesmo lugar. E diz a Bíblia Sagrada que esse mendigo Lázaro, ele vivia à porta daquele rico, esperando que tão somente nos momentos do seu banquete, no momento que eles se banqueteavam lá com os seus, caísse apenas uma migalha do outro
Se me houver tempo, eu vou falar sobre isso. E diz a palavra do Senhor que quando esse rico morre, eu não estou aqui classificando que o rico vai morrer, rico vai para o inferno, e o pobre vai morrer, pobre vai para o céu. Eu não estou querendo dizer isso. Isso depende muito da maneira que as pessoas administram a sua riqueza. Isso depende muito do que as pessoas que têm as suas condições financeiras não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se ele reconhecer Jesus com toda a sua riqueza que tem, certamente, perseverando, ele alcançará, aleluia, o céu. A vida eterna. E quando ele morre, a Bíblia fala que ele vai imediatamente para o Hades. Aleluia. E aí que muda-se a história. Aí que é o reverso, o contrário de tudo que se viveu na terra. Eu quero já adiantar só uma coisa. Se tem alguém aqui hoje, nesta noite, que deseja ardentemente, é um desejo ardente do coração, aleluia, porque todos estão são evangélicos em Cristo Jesus, são? Mas se tiver alguém passando ali fora e ouvir essa palavra, precisa arder no seu coração desejo de ir em vida, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter a eternidade, a vida eterna, ter acesso a entrar nas moradas celestiais. Aleluia, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, glória. Aleluia, Deus. A palavra de Deus diz que agora está lá no seio de Abraão. Agora está o rico do Hades, do tormento. E quando ele se vê na situação que ele se encontra, porque em vida ele não analisava a maneira que ele vivia. Em vida ele não analisava que ele estava vivendo uma vida se regozijando, se banqueteando nos seus banquetes, mas sem preocupar-se com o próximo, sem se preocupar-se com o futuro eterno. Eu quero falar do futuro eterno. É uma das maiores preocupações que o cristão tem que ter com o futuro eterno. É viver a vida aqui nessa terra e ter decisões de vida com Cristo aqui na terra. É em vida, porque depois que morre, segue-se o juízo. Sabe-se lá para onde vai. Não posso nem dizer se a pessoa partiu, não sendo ela crente, que vai para o céu. Eu não posso dizer o contrário disso. E vice-versa. Então, quando ele se encontra naquela situação, o rico, sabe o que ele fala? Ele começa a pedir a Abraão: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque, porque no lugar que estou, eu estou me tormento. Aleluia! E quando Abraão ouve falar, Abraão diz para ele, se não bastasse a situação que ele já estava vivendo, no tormento, Abraão diz para ele: olha, lembra-te que em vida recebesse seus bens, agora você está atormentado, e este Lázaro de todos os males, ele é livre. Agora ele é atormentado, você é atormentado, e ele tem o gozo no seio de Abraão. Sabe o que Abraão está falando para ele? Quando você estava em vida, você tinha a decisão de se tomar uma decisão em vida. E você não tomou uma decisão de mudança, de transformação. Foi tomar a decisão no tempo errado, aonde segue-se o juízo. E é interessante que ele fala para Abraão, para o rico: olha, e além de todo o tormento que você está passando, ainda há um abismo que está entre vós e nós, de sorte que o que está lá não pode passar para cá, e o que está aqui não pode passar para lá. Então ele começa a fazer, sabe o quê? Um clamor. Acredita nisso que eu vou te falar? No inferno tem clamor. Sabia disso? Está escrito aqui. Ele não clama, pastor. Ele clama. Clama, Pai Abraão. A Bíblia está dizendo que ele clama: Pai Abraão, manda Lázaro. Até no inferno tem clamor. Só que é um clamor tardio. Não tem resposta no clamor. Eu quero te falar nesta noite: valorize a oração que você faz em vida, porque ela tem uma importância muito grande. Porque se um dia a pessoa for para o inferno ou for no tormento, a oração não vai ser mais válida, porque não
sofrimento eterno. É sofrimento eterno. E é interessante que mais à frente ele faz um roubo, ele roga de novo. Olha, não, agora volta Lázaro. Ele roga. E o inferno tem lugar de roubo. E eu quero te falar uma outra coisa: o inferno é um lugar de consciência. A pessoa tem consciência, ela está consciente de onde está. Porque a Bíblia diz que ele sabe onde ele está, ele reconhece o estado que ele se encontra e ele começa a entrar em desespero. Mas não tem mais jeito, não tem mais solução. Aleluia. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Havia nos tempos de Jesus Cristo, quando morria uma pessoa que era da alta sociedade, como esse o rico, conta-se que havia mulheres chamadas carpinteiras. Aquelas mulheres, elas eram pagas, elas eram contratadas, eram mulheres pagas para chorar no sepulcro daquela pessoa influente daquela cidade. E essas mulheres choravam pelaquela vida que se foi. Só que lá no livro de João, capítulo 11, aleluia, Jesus Cristo, ele estava lá em Jerusalém, vindo de Belém indo para Jerusalém. De Jerusalém foi chamado para ir a Betânia, e Betânia estava Lázaro, morto, aleluia. Não havia carpinteiras. Eu até acredito que o desejo daquelas carpinteiras era chegar para ganhar um dinheirinho a mais e começar a chorar, fazer aquele roubo, aquele choro, toda aquela intensidade de momento de sofrimento. Mas Jesus Cristo, aleluia, quando ele chega, as carpinteiras têm que sair, o choro de tristeza sai e o choro de alegria, porque aquela vida partiu em Cristo Jesus. Não tem choro, não vai haver choro no meu sepultamento, não vai haver choro no seu sepultamento. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor vai haver, a graça de Cristo. O entender consciente de que você partiu em Cristo Jesus. Partiu em Cristo. Eu quero, para quase finalizar essa mensagem, dizer que eu fiz algumas anotações, porque a morte, ela nos pega de surpresa. Algumas pessoas até têm uns sintomas que não está bem, que daqui a pouco pode até, partir, mas ela nos pega de surpresa. E que vinha nos pegar de surpresa no estado espiritual que nós estamos em Cristo. Que pega de surpresa, mas que nos pega no estado espiritual em Cristo Jesus. Porque, amados irmãos, eu já vi, creio que você já deve ter visto, o sepultamento de uma pessoa que não está em Cristo Jesus. A face, o semblante daquela pessoa é péssimo, é terrível. É de dar dor. Saber que aquela alma daquela pessoa, naquele momento, está no tormento, está no Hades, sofrendo, sem volta. E é interessante que, quando há um sepultamento, que a pessoa está ali sendo velada, ela tem aquele corpo tem em sua volta inúmeras pessoas. Uns choram, outros até se conformam, uns choram por uma devida emoção de momento, porque realmente às vezes causa essa emoção, mas só que tem um detalhe: aquele corpo que está sendo velado, quando ele sai para o sepultamento, ele continua ter algumas pessoas em volta acompanhando, até aí, creio que pode ser uma maravilha. Mas o pior de tudo isso é quando aquela pessoa é colocada no sepulcro. Dali eu e você não vamos mais estar acompanhados pelo corpo. Fica só. Sexo e juízo. Lá fora tem pessoas que já disseram para mim, sabe o que é que o inferno é aqui? Já teve pessoas que teve a coragem para mim, que sofrimento eterno que eu estou passando, que tormento. Tem pessoas, sabe que tem pessoas que falam assim, que tormento que eu estou vivendo, que angústia que eu estou vivendo, isso é um inferno, essa vida. Você já ouviu pessoas falarem isso? Sabe por que ela fala? Porque ela não sabe o que é o inferno. E eu já vou te explicar aqui rapidamente.
que as horas estão 5. Eu fiz um prescrito aqui, bem rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é de uma sua coisa. O inferno não é lugar de passeio. É interessante isso. Não é lugar de passeio. Não é lugar de passeio. É uma realidade que nós precisamos entender. Que existe um ser chamado Satanás que está disposto a levar almas para o inferno. Eu preciso ter um cuidado muito grande de manter a minha vida reta com Deus. Eu preciso ter um cuidado muito grande de me manter íntegro com o Senhor, viver uma vida reta, ainda que é muito difícil no tempo em que nós estamos vivendo, mas se nós procurarmos dar bom testemunhos, andarmos em Cristo Jesus, para com o intuito de alcançar o Reino dos Céus, seremos galardoados por Deus naquele grande dia. Glória. Existem vários filósofos, que no momento da sua morte, filósofos ateus, que no momento das suas mortes, disseram em suas últimas oportunidades algumas palavras. Alguns estudiosos falam de um homem chamado Lenin. Lenin, no momento da sua morte, um filósofo ateu, descrente da palavra de Deus, por isso que você tem que crer na palavra de Deus. Até isso vai ser levado em conta. Lenin, no momento da sua morte, entrou uma confusão mental tão grande, ele entrou num desespero tão grande, que ele olhou para as cadeiras e para as mesas e começou a pedir perdão à cadeira e perdão às mesas. Houve nele uma confusão mental e tinha uma mulher, uma enfermeira que cuidava dele. Aquela mulher ficou tão desesperada, aleluia, que ela disse consigo mesmo: eu não quero mais ver uma ateu morrer. Você já imaginou uma pessoa olhar para uma cadeira e pedir perdão a ela? Você já imaginou uma pessoa olhar para uma mesa numa confusão mental tão grande e pedir perdão? Fala de um outro homem chamado Dali. Conta-se que ele diz uma palavra no momento da sua morte: sofro os tormentos de um perdido. Ele estava consciente que estava perdido. Por isso que eu digo, antes da morte, esse homem já estava consciente que estava perdido. Imagina quando ele chegasse lá no inferno, que é lugar de uma consciência plena, sabedor de onde está. Imagina o que ele iria falar. Sofro os tormentos de perdido. Mas aí ele fala a seguinte palavra: ó minha alma, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que será de ti? Glória a Deus. Isso é um ateu, pastor, falando no momento da sua morte. Glória a Deus. No desespero, ansioso para encontrar uma resposta que não teria mais, porque no momento de vida e vida plena ele não teve a consciência de entender que ele tinha que deixar de lado seus costumes e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, para conhecer a verdade iria libertar. Aleluia! João Gonçalves, ele fala uma palavra da seguinte forma: ele disse, gritei, fracassei. Calmares, ele diz, estou perante a escuridão. David Ramos, ele diz, estou em chamas. César Augusto, quem não conhece, diz a seguinte palavra: apresentei bem meu papel, aleluia, me aplauda, porque a cena acabou. O negócio é sério, meu irmão. Eu vou te fazer uma pergunta hoje. Quem é crente em Cristo Jesus aqui? Diga para ele. Fala para o seu irmão, pode falar isso para ele. Ele não vai brigar com você, não. Pode falar. Mas fala com carinho, tá bom? Senão você hoje em dia, né? Tá estranho. Fala para ele: você hoje vai sair daqui mais crente. Nós hoje vamos sair daqui mais crente. Que Jesus veio para salvar, curar e libertar.
ensinar, batizar com o Espírito Santo e levar para o céu. Não é para o inferno. Fala nessa noite, eu não vou para esse lugar de tormento. Eu vou para a morada santa, chamada Jerusalém. As portas da mansão celestial vão estar abertas quando eu partir desta terra, porque eu já parto com a decisão tomada em Cristo Jesus. A minha alma está sendo entregue ao juízo. Olha que coisa tremenda. Esse homem era o presidente dos ateus. James Ross, ele disse que era o presidente. Esse é o presidente do movimento dos ateus. Presidente do movimento dos ateus. Sabe o que ele falou? Queime os meus livros, porque eu influenciei muitos jovens para a morte do inferno. Por isso que eu falei, se pregar essa palavra na outra igreja, não volta mais não, porque o crente está acostumado, sabe o quê? Alemão, recebe a chave, recebe o carro, recebe a bênção, recebe a casa, recebe a prosperidade, recebe a cura, recebe o milagre hoje, recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas precisamos entender que para receber tudo isso, temos que deixar a nossa vida mundana, temos que deixar e nos revestirmos da couraça da justiça, o capacete da fé, nos vestir, lavados e remidos no sangue do Cordeiro para alcançar a vida eterna. Eu não quero pensar em mais nada nesta terra, neste mundo. Eu só quero entender e acreditar que o que me espera é o céu, aquilo que eu precisar para a minha necessidade. A Bíblia me fala: buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você pode glorificar o nome do Senhor esta noite. Você pode adorar o nome de Deus por isso. Não busque os prazeres desta terra, não, amado. Busque os prazeres celestiais que estão no céu esperando por você. Aleluias! 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 Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto uma presença que estou me arrepiando. Os pés da cabeça eu sinto que Deus, Ele está falando com alguém nesta noite. É noite de tomarmos uma decisão real de nossa vida. Ou eu fico ou eu paro. Eu não posso buscar em meus pensamentos. Não posso buscar em meus pensamentos, porque buscar em meus pensamentos eu engano a mim, mas não engano meu Deus. Eu não me engano, meu Deus. Eu não me engano. Eu disse para Deus em certo dia: Senhor, me ajuda não me enganar. Me ajuda a não te enganar, porque eu sei que o Senhor não se engana. A palavra diz que o Senhor prescruta todas as coisas. Aleluia. Foi falado de Abraão. Ele não deixou um culto a Abraão, que seria o cordeiro do holocausto. Imagina isso. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero te falar bem rápido, porque eu tenho mais 5 minutos só. Diferente dos crentes, quando morrem em Cristo. Olha o que acontece com o cristão quando morre em Cristo. Aleluia. Eu quero ver se você vai dar glória a Deus por isso. Porque você é um cristão em Cristo Jesus. Você não tem que ser crente, você tem que ser um cristão. Aleluia. Crente tem muitos. Há uma diferença de crente para cristão que não cabe ficar falando sobre isso hoje, mas há uma diferença. Crente e cristão, você precisa ser cristão. Aleluia. Cristão. Um homem chamado John Wesley, ele diz no momento da sua morte, um homem que estava em Cristo Jesus, no momento da partida para o céu, ele diz assim: aleluia, contemplei, aleluia, uma visão tão grande, oh, aleluia, que não posso de maneira nenhuma descrever. Aleluia. Ele estava morrendo, pastor Valdeci.
ele olha para o céu e ele diz: eu contemplei uma visão tão grande. A visão que ele fala é tão grande, amados irmãos. Eu fico triste porque essas mensagens não é mais pegada. Aleluia! O Evangelho que ouve contigo. Jesus não mudou, amado. Estou mudando é tudo. Oh, aleluia! Então já eu vou falar uma coisa aqui que eu não vou me preocupar, porque eu vou falar. Já inventaram o quarto céu. Aleluia! E sabe o que simboliza esse quarto céu? É uma oportunidade para que, se você não for descer o céu, que é o céu dos céus, onde habita Deus com os seus anjos, você tem a oportunidade para o quarto céu. Eu não quero dizer de onde eu vi isso, porque não me cabe. Estou inventando essas coisas aí. Agora surgiu uma outra coisinha assim, chamada assim, são desculpas para não servir a Deus, para não viver uma vida reta, não jejuar, não orar, não se consagrar. Eu só vou para a igreja que tem jovens. Surgiu isso agora, tem que ter jovens, não tem que ter mais Cristo, não. Eu estou com 57 anos de idade. Eu entendi que a palavra diz assim, que ela é apta para corrigir, redarguir, instruir o homem na boa e perfeita vontade de Deus. Eu aprendi que eu, tendo 57 anos de idade ou 15 anos de idade, a palavra me instrui, a palavra me ensina, a palavra me orienta, a palavra me indica, a palavra me leva para o caminho certo. Eu não posso diferenciar isso. Não posso. Então, de uma onde ele diz: a terra se recuou, o céu se abre diante de mim. Um crente correto, ele fala: olha, a terra se recuou, o sol se abre diante de mim. Não tem trevas aqui. Aquele rico, quando ele morre, ele está em tormento, em chamas, ele está em trevas. Agora, um crente chamado do último monte dizendo: a terra se recuou e o céu se abriu diante de mim. Aleluia! Esther diz: o sol está se pondo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E eu não conseguirei mais ver a luz deste mundo, mas eu posso ter a certeza, aleluia, que desta cama, desta enfermidade, eu me levantarei para a glória. Aleluia! Billy Graham, todos conhecem, um dos maiores pregadores do Evangelho, o maior avivalista do Evangelho, ele disse: aleluia, eu temer a morte? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Pastor Valdeci, eu quero falar isso no momento da minha partida. Eu não quero temer a morte, não, amado, porque eu tenho consciência de que para onde eu vou é um lugar melhor do que esse. É melhor que o inferno. Não pense que o inferno é que não, amado. O inferno, a Bíblia classifica aí, que eu já vou falar, um lugar de chama, tormento, é eterno. Não tem como sair mais de lá, não tem porta no escuro, não tem janela, só tem uma entrada escura. E quando chega lá, não tem mais jeito. Aleluia! Todos conhecem Estevão, quando estava no momento da sua morte, ele diz assim: aleluia, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Pastor Cláudio, rapidinho, deixa eu terminar, que só falta duas classificações erradas. Pode parar? Pode parar? Não. Pastor Cláudio, pode parar, tem que parar, né? Veja bem, o inferno é um lugar debaixo da terra. É debaixo da terra. Eu fico pensando: o inferno. Que inferno é esse? Vai ver aquelas pessoas antigas, que elas têm esses pesados de falar, né? O inferno. Olha o que é o inferno. Escuta aqui. O inferno é o lugar de suplício das almas. O inferno é o mundo dos mortos. Aleluia. É um lugar de dor eterna, lugar de tormento, profundidade de abismo, penas, açoite. Olha os habitantes que vão para lá, olha quem vai para lá. Os habitantes do inferno: feras, aleluia, cães, escorpiões, cegos, bodes, abrolhos, joios, batatas, hipócritas, descarregados, insensante, filho do diabo e filho da ira.
Esses são seres que vão para lá do inferno. Aleluia. Agora eu quero chamar para os crentes. Olha quem vai para o céu. Aleluia. Olha o que é o céu. Veja bem o que a Bíblia classifica o céu. Aleluia. Lugar de delícias. Novo céu. Trono da glória. Gozo do Senhor. Aleluia. Cidade santa, igreja. Promessa de Deus. Aleluia. Cidade de luz, não de trevas. Paraíso. Gozo inefável. Herança. Seio de Abraão. Vida eterna. Os habitantes do céu. Ovelhas. Aleluia. Quem ovelha diga agora a Deus. Ovelhas. Cordeiros. Estrela. Sol da terra. Aleluia. Puros. Fiéis. Fragmento da rochas. Herdeiro de Cristo. Bombas. Aleluia. Cordeiro de Cristo. E vencedores. Cadê você para dizer glória a Deus por isso? Cadê você para se alegrar porque esse lugar está te esperando? Está no céu. Aleluia. Já termino aqui. Eu ouvi um pastor contando uma história real que aconteceu com ele, pastor. Que o pai dele morreu sem Cristo. Você imagina, eu lá no pastor. O pastor fez de tudo para conseguir convencer o pai de aceitar a Cristo. E o pai morreu sem conhecer a Jesus. Esse pastor conta que um sonho, toda noite ele sonhava, ele viu o pai dele se entrando num lugar escuro. E ele estendia as mãos para tentar segurar quando o pai puxar, e ele não conseguia, pastor, ele não conseguia, pastor, não conseguia. Não conseguia, porque já foi dado juízo, já foi decretado aquele estado. Ele não conseguia, ele sofria com aquilo. Ele esticava, quanto mais ele esticava, mais o pai dele entrando num túnel, num abismo muito escuro. O conhecedor da palavra, ele descansou o coração dele, porque ele sofria muito com isso. Eu quero, com isso que eu acabei de falar aqui desse pastor, se você tem alguém na sua família que ainda não aceitou Jesus, esforce-se por ela, lute por ela enquanto é vida. Enquanto está em vida, porque depois que partir, meu amado, não tem jeito. Não tem jeito. Eu já vi muitas pessoas no sepultamento chorando, pessoas que não oraram pelaquela alma, pessoas que não buscou pelaquela vida. Eu já vi isso aqui em Guaratiba, em vários lugares que eu já fui. Numa hipocrisia tão grande, chorando, mas nunca abriu a boca para orar pelaquela pessoa. Por isso que nós temos que orar por aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. Aleluia. Para nós ficarmos com a nossa consciência tranquila nesse momento tão desesperador. Eu quero finalizar aqui. 5 tipos de tormentos do inferno, para finalizar. Ausência de Deus. Lembra que quando aquele rico clamava, ninguém ouvia ele. Abraão não via, mas não tinha resposta de Deus. Abraão escutava, mas dizia para ele a verdade. Não tem jeito, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ausência de Deus, segundo, consciência que é o tribunal, aleluia, da alma. Ele tinha consciência de onde ele estava, a sua alma julgada, sendo condenada ao fogo eterno. Aleluia. Terceiro, companhia, isso é que é sério, dos demônios. Eu não gosto de pegar aquele irmão. Está na terra. Eu não gosto de ficar do lado daquele irmão. Eu não gosto daquele irmão me incomoda. E lá no inferno? A companhia vai ser os demônios. A companhia vai ser o demônio. A companhia de quem vai para o inferno são demônios. Bestas, feras, escorpiões, abrolhos. Aleluia. Quarta, não tem amigos lá. Não tem amigo não. Se você aqui na terra tem alguma pessoa que diz seu amigo, serve por ele, ore por ele, abrace ele, abrace ela, cuide dele, cuide dela, porque lá no inferno não tem isso não. Não tem amigo não. Para finalizar, quinto, não existe lugar de fuga. Eu finalizo aqui. Não existe
lugar de fuga. Tem mais coisas aqui, mas eu quero parar. Eu vou falar uma palavra que precisa ser falada, porque pode ser que alguém passe lá fora e escute. Se tiver alguém ouvindo essa palavra, que tome uma decisão em vida. Em vida. Porque depois que morre, segue-se o juízo não tem jeito. Não há mais solução. Sair daquele lugar não tem jeito. Aleluia. É um lugar terrível, escuro, só tem entrada, não tem saída. O único que entra e sai de lá são os demônios, para aterrorizar, atormentar e entristecer as vidas daqueles que estão buscando a Cristo, ou daqueles que estão afastados de Cristo, ou daqueles que ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e suficiência. Mas não tem fuga de lá. Não tem fuga. Quem já assistiu aquele filme Fuga de Alcatraz? Quem já assistiu esse filme? Fuga de Alcatraz. Diziam que era um lugar que ninguém conseguiria fugir de lá. 4 homens, se não me engano, fugiram, conseguiram fugir. Se eu não me engano, foi na década de 60 e pouco, 70 e pouco, um negócio assim. O inferno não tem saída, não tem como. Hoje nós vamos sair daqui, eu não estou assustando, eu não quero assustar ninguém com isso, não. É uma palavra que precisa ser falada. Precisamos instruir os cristãos a maneira correta de se andar nessa terra. Porque se partir dessa terra sem Cristo Jesus, vai ao fogo eterno, não tem outro lugar. Né? Ainda que, infelizmente, estão se pregando, vem como está e fica como está. E as igrejas estão crescendo cada vez mais, porque vem como está e fica como está. Não tem mudança, não tem transformação, não tem libertação, não tem convencimento de restauração de vida, não tem mudança de vida, não tem transformação de vida. Não jejua, não ora, não paga preço, não lê Bíblia. Continua uma vida vivendo, esperando o tempo passar. Mas se esse tempo passar e pegarmos de surpresa e não estivermos arraigados em Cristo Jesus, corremos um risco muito grande de ir para esse lugar. E é o que a igreja de Cristo não quer nessa noite. E você vai finalizar junto comigo aqui dizendo assim: fala para o seu irmão, lute, fala para ele, lute para não ir para esse lugar. Seja determinado em cada tempo. Ainda que Satanás consiga de um lado e do outro, não dê ouvidos a essa voz, dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que lhe conduz, lhe orienta e lhe instrui o melhor caminho a seguir. Amém? Me perdoe se eu falei alguma coisa que possa entristecer os irmãos. Eu só quis mostrar a realidade desse lugar. Porque o céu você conhece, o céu é legal todo dia. Todo dia o céu é legal. Todo dia você vai, o céu é legal. Amém? Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas existe o inferno. Se nós divisarmos, iremos para esse lugar. E não queremos ir, porque queremos ficar como o rico pobre, no seio de Abraão. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.